E se o membro mais inesperado da família real britânica não fosse um monarca nem um herdeiro ao trono, mas sim uma criança de apenas 5 anos que conquistou a realeza com um simples sorriso e bagunçou todo o protocolo com uma careta? Durante anos, a realeza britânica foi sinônimo de solenidade e controle, mas Louis estourou essa bolha de dentro do palácio de Kensington, transformando cada evento em uma verdadeira caixa de surpresas. O que começou como simples travessuras se tornou um fenômeno cultural. A apresentação da mudança inesperada. Será que uma criança de apenas 6 anos pode alterar a percepção pública de uma instituição centenária? Essa pergunta, que poderia parecer exagerada, faz sentido ao observarmos a evolução do príncipe Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales, William e Catherine. Desde o seu nascimento, Louis tem sido uma figura querida pelo público britânico, conhecido por sua espontaneidade e carisma. No entanto, recentemente seus pais notaram uma mudança inesperada em seu comportamento, uma transformação que gerou tanto orgulho quanto nostalgia. Desde seus primeiros anos, Louis se destacou por sua energia inesgotável e seu espírito brincalhão. Suas aparições públicas eram marcadas por gestos espontâneos e expressões faciais que capturavam a atenção de todos. Ele era o menino que, em meio a cerimônias formais, não hesitava em fazer caretas ou cumprimentar o público de forma efusiva, provocando sorrisos e comentários nas redes sociais. Seu comportamento contrastava com a postura de seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, que desde cedo adotaram uma atitude mais reservada e de acordo com as expectativas reais. No entanto, em eventos recentes, William e Catherine têm notado uma maturidade crescente em Louis. Durante a coroação do rei Charles III, por exemplo, Louis surpreendeu muitos ao manter uma atitude serena e respeitosa durante grande parte da cerimônia. Embora em alguns momentos tenha demonstrado sinais de tédio típicos de sua idade, seu comportamento geral foi notavelmente mais contido do que em aparições anteriores. Essa evolução tem sido motivo de reflexão para seus pais, que se dividem entre o orgulho pela maturidade do filho e a saudade da espontaneidade que o caracterizava. Essa mudança não passou despercebida pelo público nem pela mídia. Muitos têm especulado sobre as razões por trás dessa transformação. Alguns sugerem que Louis está começando a compreender o peso de sua posição dentro da família real e as expectativas que isso traz. Outros consideram que é simplesmente parte de seu crescimento natural e desenvolvimento pessoal. Seja qual for a causa, o fato é que essa mudança gerou um impacto emocional em seus pais, que valorizam a autenticidade e a alegria que Louis trazia para cada evento. O príncipe William, em Louis, começou a aprender a tocar a bateria, uma atividade que reflete sua energia e entusiasmo. William brincou dizendo que passa grande parte do tempo com os dedos nos ouvidos por causa do barulho, mas também expressou seu orgulho pelo interesse musical do filho. Esse novo hobby não só canaliza a vitalidade de Louis, mas também mostra sua capacidade de se concentrar e desenvolver novas habilidades. A transformação de Louis também teve um efeito na percepção pública da família real. Seu comportamento mais maduro foi interpretado por alguns como um sinal de que a instituição está evoluindo e se adaptando aos tempos modernos. Ao mesmo tempo, sua espontaneidade anterior lembrava a muitos a importância de manter a autenticidade e a humanidade em meio às formalidades reais. Nascimento e os primeiros sinais de rebeldia. O ambiente em que uma criança nasce pode influenciar sua personalidade desde os primeiros dias? Essa pergunta ganha relevância ao observarmos os primeiros anos de vida do príncipe Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales, William e Catherine. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, que passaram os primeiros anos na tranquilidade do campo em Amer Hall, Louis nasceu e cresceu principalmente no ambiente urbano agitado de Londres. Essa diferença de ambiente pode ter contribuído para moldar seu caráter vivaz e sua natureza imprevisível. Desde o seu nascimento, em 23 de abril de 2018, no Hospital St. Mary's de Londres, Louis já demonstrava sinais de ser uma criança diferente. Enquanto George e Charlotte eram conhecidos por seu comportamento mais reservado e de acordo com as expectativas reais, Louis se destacava por sua energia inesgotável e seu espírito brincalhão. Seus primeiros passos e palavras foram marcados por uma curiosidade insaciável e uma tendência a explorar o mundo ao seu redor com entusiasmo. Diferente de seus irmãos, a certidão de nascimento de Louis foi datilografada, enquanto as de George e Charlotte foram escritas à mão. Essa peculiaridade administrativa reflete, de certa forma, a singularidade de Louis dentro da família real. Travessuras em eventos oficiais.
Será que uma criança de apenas 4 anos pode ofuscar toda uma família real durante um evento de magnitude histórica? Essa pergunta encontrou resposta durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, em junho de 2022, quando o príncipe Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales, William e Catherine, tornou-se o centro das atenções por suas travessuras encantadoras e expressões espontâneas. Desde o início das celebrações, Louis mostrou ser uma fonte inesgotável de entretenimento para o público e para a mídia. Durante o desfile aéreo do Trooping Decolor, o pequeno príncipe foi flagrado tapando os ouvidos e fazendo caretas diante do barulho dos aviões, uma reação que arrancou sorrisos e comentários nas redes sociais. Seu comportamento contrastava com a postura de seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, que mantinham uma atitude mais reservada e de acordo com as expectativas reais. No entanto, foi durante o desfile do Jubileu de Platina que Louis realmente roubou a cena. Sentado no camarote real ao lado de sua mãe, o príncipe mostrou uma variedade de emoções que iam desde empolgação até tédio, passando por momentos de pura diversão. Em um momento, foi visto colocando a língua para fora e fazendo caretas para sua mãe, que tentava manter a calma e a compostura. Em outro momento, ele se levantou do assento para sentar no colo do avô, o então príncipe Charles, que o recebeu com um sorriso e o entreteve durante o desfile. Segundo Mike Tyndall, marido de Zara Tyndall e primo por afinidade de William, Louis havia comido uma grande quantidade de doces antes do evento, o que pode explicar seu comportamento hiperativo. Em seu podcast, The Good, The Bad e The Rugby, Tyndall comentou que havia muitos doces disponíveis na área dos fundos, o que fez com que várias crianças, incluindo Louis, tivessem um pico de açúcar durante o desfile. Início da mudança. Será que uma criança de apenas 5 anos pode mostrar uma transformação que surpreenda até mesmo seus pais? Essa pergunta encontrou resposta durante a coroação do rei Charles III, em maio de 2023, quando o príncipe Louis, conhecido por sua energia inesgotável e travessuras encantadoras, surpreendeu a todos com um comportamento mais maduro e contido. Desde suas primeiras aparições públicas, Louis já havia conquistado o coração do público com suas expressões faciais e gestos espontâneos. No entanto, durante a solene cerimônia na abadia de Westminster, o pequeno príncipe demonstrou uma atitude mais serena e respeitosa. Embora em alguns momentos tenha sido visto bocejando, seu comportamento geral foi notavelmente mais contido do que em eventos anteriores. Essa mudança não passou despercebida por seus pais, os príncipes de Gales, William e Catherine. Acostumados à vivacidade do filho mais novo, eles observaram com surpresa e orgulho como Louis adotava uma postura mais condizente com a solenidade do evento. Apesar da pouca idade, o príncipe demonstrou uma compreensão surpreendente do protocolo real e da importância do momento. Louis foi retirado temporariamente da cerimônia para descansar e depois retornou para se juntar ao desfile e à aparição na varanda do Palácio de Buckingham. Essa medida foi tomada para garantir seu conforto e bem-estar durante o longo evento. Reflexões emocionais de Kate e William. O crescimento de um filho pode despertar nos pais uma mistura de orgulho e nostalgia? Essa pergunta ressoa nos corações dos príncipes de Gales, William e Catherine. Ao observar a evolução de seu filho mais novo, o príncipe Louis, conhecido por sua energia contagiante e travessuras encantadoras, Louis começou a demonstrar sinais de maturidade que, embora encham seus pais de orgulho, também despertam uma saudade pela espontaneidade que o caracterizava. Desde suas primeiras aparições públicas, Louis se destacou por seu comportamento brincalhão e expressões faciais que capturavam a atenção do público e da mídia. No entanto, em eventos recentes, como a coroação do rei Charles III, o jovem príncipe surpreendeu a todos com uma atitude mais serena e respeitosa. Embora em alguns momentos tenha sido visto bocejando, seu comportamento geral foi notavelmente mais contido do que em ocasiões anteriores. Essa mudança não passou despercebida por William e Catherine. Acostumados à vivacidade do filho mais novo, observaram com surpresa e orgulho como Louis adotava uma postura mais condizente com a solenidade do evento. Apesar da pouca idade, o príncipe demonstrou uma compreensão surpreendente do protocolo real e da importância do momento. Segundo relatos, Louis foi retirado temporariamente da cerimônia para descansar e depois retornou para se juntar ao desfile e à aparição na varanda do Palácio de Buckingham. Essa medida foi tomada para garantir seu conforto e bem-estar durante o longo evento. Louis como reflexo da humanização da realeza. Será que uma criança pequena, com sua inocência e espontaneidade, pode influenciar a percepção pública de uma instituição centenária como a monarquia britânica?
Essa pergunta encontra a resposta na figura do príncipe Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales, William e Catherine. Com apenas 5 anos, Louis conseguiu, sem sequer tentar, aproximar a imagem da família real do público, mostrando um lado mais humano e acessível da realeza. Desde suas primeiras aparições públicas, Louis se destacou por seu comportamento natural e expressivo. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, que adotaram uma postura mais reservada e de acordo com as expectativas reais, Louis demonstrou uma personalidade animada e brincalhona. Seus gestos espontâneos, como acenar entusiasmadamente para o público ou fazer caretas durante eventos oficiais, conquistaram a atenção e o carinho das pessoas. Um exemplo proeminente dessa conexão com o público ocorreu durante a coroação do rei Carlos III em maio de 2023. Apesar da solenidade do evento, Louis não conseguiu esconder seu entusiasmo e curiosidade. Ele foi visto olhando com admiração para o interior da abadia de Westminster, acenando com as 2 mãos para o público e, em um momento memorável, batendo com entusiasmo na grade da varanda do Palácio de Buckingham enquanto assistia ao desfile aéreo. Essas atitudes, longe de serem consideradas inadequadas, foram celebradas pelo público e pela mídia como demonstrações de autenticidade e espontaneidade em meio à formalidade da realeza. Esse comportamento teve um impacto significativo na percepção pública da família real. Em uma época em que as instituições tradicionais enfrentam desafios para se manterem relevantes, a espontaneidade de Louis ajudou a humanizar a imagem da monarquia ao mostrar que, por trás dos títulos e protocolos, existem pessoas reais com emoções e comportamentos comuns. Louis contribuiu para fortalecer o vínculo entre a realeza e o povo. Além disso, sua atitude influenciou a forma como a família real lida com sua imagem pública. William e Catherine adotaram uma abordagem mais descontraída e acessível, permitindo que seus filhos mostrem sua personalidade em público. Essa estratégia foi bem recebida pela população, que valoriza a autenticidade e a proximidade em suas figuras públicas. Louis foi retirado temporariamente da cerimônia para descansar e depois voltou para se juntar ao desfile e à aparição na varanda do Palácio de Buckingham. Essa medida foi tomada para garantir seu conforto e bem-estar durante o longo evento. Intervenção da Rainha Camila. Será que uma figura tradicionalmente associada à formalidade e ao protocolo pode se tornar uma ponte para uma monarquia mais próxima e empática? Essa pergunta encontra a resposta na figura da Rainha Camila, que durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, demonstrou uma notável capacidade de se adaptar aos novos tempos e de se conectar com as gerações mais jovens da família real, em especial com o pequeno príncipe Louis. Durante os eventos do Jubileu que comemoravam os 70 anos de reinado de Elizabeth II, a família real britânica se apresentou em diversos atos públicos, mostrando uma imagem de unidade e continuidade. Nesse contexto, a Rainha Camila, então Duquesa da Cornualha, desempenhou um papel de destaque não apenas por sua presença institucional, mas também por sua atitude calorosa e acessível com os membros mais jovens da família. Um momento particularmente significativo ocorreu durante o desfile do Jubileu, quando o príncipe Louis, conhecido por sua energia e espontaneidade, se mostrou inquieto e brincalhão. Em vez de repreendê-lo ou demonstrar incômodo, Camila respondeu com um sorriso compreensivo e uma atitude relaxada, permitindo que o menino expressasse sua personalidade sem restrições. Essa reação foi amplamente elogiada pelo público e pela mídia, que destacaram a empatia e a naturalidade da rainha consorte. Esse comportamento de Camila não só refletiu sua habilidade de lidar com situações inesperadas com elegância, mas também simbolizou uma mudança na dinâmica da monarquia britânica. Ao demonstrar uma atitude mais humana e acessível, a rainha contribuiu para aproximar a instituição da população, especialmente das gerações mais jovens, que valorizam a autenticidade e a proximidade em suas figuras públicas. Louis foi visto acenando efusivamente para o público a partir da carruagem real, enquanto Camila observava com uma expressão de ternura e cumplicidade. Essa imagem se tornou uma das mais compartilhadas e comentadas das celebrações, destacando a capacidade da rainha de se conectar com os mais jovens e de se adaptar às novas expectativas sociais. Simbolismo do comportamento de Louis. A espontaneidade de uma criança pequena pode se tornar um símbolo poderoso dentro de uma instituição tão tradicional quanto a monarquia britânica? Essa pergunta encontra a resposta na figura do príncipe Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales, William e Catherine. Através de seus gestos naturais e comportamentos genuínos, Louis conseguiu representar um lado mais humano e próximo da realeza, oferecendo um contraste refrescante diante da rigidez protocolar que historicamente caracterizou a instituição.
Desde suas primeiras aparições públicas, Louis chamou a atenção do público e da mídia com seu comportamento autêntico. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, que adotaram uma postura mais reservada e de acordo com as expectativas reais, Louis demonstrou uma personalidade animada e brincalhona. Seus gestos espontâneos, como acenar entusiasticamente para o público ou fazer caretas durante eventos oficiais, repercutiram entre as pessoas, gerando simpatia e conexão emocional. Um exemplo marcante desse simbolismo ocorreu durante a coroação do rei Charles III, em maio de 2023. Apesar da solenidade do evento, Louis não conseguiu esconder seu entusiasmo e curiosidade. Ele foi visto olhando maravilhado para o interior da abadia de Westminster, acenando com as duas mãos para o público e, em um momento memorável, batendo animado na grade da varanda do Palácio de Buckingham enquanto assistia ao desfile aéreo. Essas atitudes, longe de serem vistas como inadequadas, foram celebradas pelo público e pela mídia como demonstrações de autenticidade e leveza em meio à formalidade da realeza. Esse comportamento teve um impacto significativo na percepção pública da família real. Em uma época em que as instituições tradicionais enfrentam desafios para se manterem relevantes, a espontaneidade de Louis ajudou a humanizar a imagem da monarquia. Ao mostrar que, por trás dos títulos e protocolos, existem pessoas reais com emoções e comportamentos comuns, Louis contribuiu para fortalecer o vínculo entre a realeza e a população. Além disso, sua atitude influenciou a maneira como a família real lida com sua imagem pública. William e Catherine adotaram uma postura mais descontraída e acessível, permitindo que seus filhos mostrem sua personalidade em público. Essa estratégia foi bem recebida pela população, que valoriza a autenticidade e a proximidade em suas figuras públicas. Durante a coroação, Louis foi retirado temporariamente da cerimônia para descansar e depois retornou para se juntar ao desfile e à aparição na varanda do Palácio de Buckingham. Essa medida foi tomada para garantir seu conforto e bem-estar durante o longo evento. A ascensão pública de Louis. Será que uma expressão travessa, uma careta espontânea ou um aceno entusiasmado podem catapultar uma criança pequena à categoria de fenômeno midiático? No caso do príncipe Louis, a resposta é um sonoro sim. Sua ascensão como figura pública não foi planejada nem protocolar, mas surgiu de sua autenticidade, de seu jeito genuíno de ser em um mundo cheio de regras e câmeras. Ao contrário de muitos membros da realeza, que foram cuidadosamente moldados para atender às expectativas institucionais, Louis foi conquistando seu próprio espaço no coração do povo britânico e além, apenas sendo ele mesmo. Desde que começou a acompanhar seus pais e irmãos em eventos públicos, Louis tem gerado manchetes e conteúdo viral. Sua primeira grande aparição na cena global aconteceu durante o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Lá, seus gestos de desagrado diante do barulho dos aviões, as mãos tapando os ouvidos, sua expressão cômica de incômodo e suas interações com a mãe, Catherine, rodaram o mundo. Veículos internacionais, da BBC à CNN, destacaram sua espontaneidade, enquanto as redes sociais o transformaram em tendência em questão de minutos. O príncipe Louis não foi apenas o centro de memes e publicações, mas também protagonista de conversas sobre o que significa crescer sob o olhar constante do escrutínio público. Em uma época em que a imagem é tudo e as figuras públicas são cuidadosamente controladas por assessores de comunicação, a espontaneidade de Louis trouxe algo novo e refrescante em um membro da família real que se comporta como qualquer outra criança da sua idade, sem filtros nem poses. Essa naturalidade foi justamente o que mais fascinou o público, especialmente as gerações mais jovens que valorizam a autenticidade acima do cerimonialismo. Após suas aparições virais no jubileu, as buscas no Google por Prince Louis aumentaram mais de 3.000% em menos de 24 horas, segundo informou o Google Trends. Além disso, no canal oficial da família real no YouTube, os vídeos em que Louis aparece alcançaram os maiores níveis de visualizações de todo o evento, superando até mesmo os discursos oficiais. Esse fenômeno midiático também obrigou as equipes de relações públicas do Palácio de Kensington a adaptar sua estratégia. A figura de Louis, embora ainda muito jovem, passou a ser vista como um recurso valioso na construção de uma imagem moderna da família real. As publicações em que ele aparece são cuidadosamente selecionadas, mas sem perder o toque de naturalidade que o tornou popular. Dessa forma, é possível mostrar ao público um lado mais caloroso e acessível da monarquia sem sacrificar a dignidade institucional. Mudança de atitude na coroação.
O que passa pela cabeça de uma criança quando ela se encontra no centro de um dos eventos mais solenes do século? Essa foi a pergunta que muitos se fizeram quando, durante a coroação do rei Charles III, em maio de 2023, o pequeno príncipe Louis apareceu com uma expressão calma, uma postura inesperadamente formal e uma atitude que contrastava profundamente com suas famosas travessuras em eventos anteriores. O que durante anos havia sido um turbilhão de energia e gestos descontraídos, agora parecia se transformar em uma versão mais sóbria, contida e, segundo alguns observadores, real. Louis, aos seus 5 anos, entrou na abadia de Westminster como se tivesse compreendido o peso da história que o cercava. Vestia um paletó azul marinho com detalhes dourados, confeccionado especialmente para a ocasião, e seus passos eram comedidos, quase ensaiados. Durante a cerimônia, sua presença foi cuidadosamente monitorada. Sentou-se ao lado dos irmãos e dos pais, sem interromper o ato, sem distrações, sem os gestos inquietos aos quais já estávamos acostumados. Era o mesmo menino, mas o comportamento não era o mesmo. Analistas da realeza, especialistas em linguagem corporal e a mídia internacional tomaram nota da mudança. Algumas interpretações apontaram que Louis havia sido preparado com mais rigor para esse evento, enquanto outras atribuíram isso à sua maturidade natural. Mas o que ninguém pôde negar foi que sua mudança de atitude foi significativa, notável e profundamente simbólica. Foi como se, pela primeira vez, ele mesmo tivesse sentido, ainda que talvez sem compreender totalmente, que seu papel tinha um propósito maior, que seu comportamento não era apenas observado, mas também interpretado. Durante essa cerimônia histórica, Louis foi temporariamente retirado do serviço religioso por razões compreensíveis. O evento durou mais de 2 horas. Segundo a revista Town & Country, sua ausência no meio da cerimônia foi planejada para que ele pudesse descansar, brincar ou simplesmente relaxar. Algo absolutamente necessário para a sua idade. Depois, ele reapareceu com um sorriso tranquilo para o momento mais simbólico do dia, em a aparição na sacada ao lado do restante da família. Relação com o rei Charles III. Será que um laço familiar entre avô e neto pode desafiar séculos de protocolos e transformar a maneira como uma monarquia inteira é percebida? Essa pergunta ganha sentido ao explorar a relação entre o rei Charles III e seu neto mais novo, o príncipe Louis. Em meio às obrigações institucionais, os gestos de afeto genuíno entre os dois não só trazem uma dimensão íntima à vida da família real, como também servem para refletir a evolução emocional de uma figura que, durante décadas, foi conhecida por sua formalidade e distância pública. A conexão entre Carlos e Louis não foi acidental nem superficial. Desde os primeiros anos, o rei demonstrou um interesse especial em passar tempo com seus netos. Mas, no caso de Louis, a relação ganhou um tom especialmente carinhoso. Em diversas aparições públicas, foi possível ver o então príncipe de Gales carregando o pequeno, sorrindo com cumplicidade e até mesmo acalmando suas emoções durante os momentos mais caóticos dos eventos oficiais. Essa proximidade tem sido vista como um reflexo da transformação interna de Charles, agora avô, que busca reparar com seus netos aquilo que muitas vezes não pôde vivenciar com seus próprios filhos. Durante o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II, um momento capturado por milhares de câmeras rodou o mundo. Louis, inquieto com o barulho dos aviões e sobrecarregado pela tensão, buscou refúgio no colo do avô Charles, que lhe ofereceu consolo com naturalidade. Foi uma cena breve, mas profundamente poderosa. Não só mostrava um vínculo afetivo real, como também quebrava a imagem rígida que tantos associam à monarquia britânica. De repente, Charles não era o herdeiro de uma instituição milenar, mas sim um avô comum tentando acalmar o neto em meio à agitação. Segundo o jornalista e biógrafo Robert Jobson, Charles tem sido um defensor ativo da criação próxima com seus netos, especialmente após o distanciamento emocional que experimentou com seus próprios pais durante a infância. Jobson relata em seu livro Our King que Charles compartilha com Louis atividades como jardinagem e caminhadas na Grove House, a residência de campo onde cultiva sua paixão pela natureza. Essa paixão pelo meio ambiente tem sido uma ferramenta poderosa para fortalecer a relação. Louis, curioso e entusiasmado, demonstrou grande interesse pelo mundo natural. Seu avô, ambientalista comprometido há décadas, encontrou nele não apenas um companheiro de brincadeiras, mas um aprendiz a quem transmitir valores sobre o cuidado com o planeta.
Plantar árvores juntos, observar pássaros ou conversar sobre as estações do ano se tornaram rotinas significativas que fortalecem seu vínculo e proporcionam a Louis uma experiência de infância diferente dentro do ambiente real. No fundo, o que essa relação revela é um esforço consciente por parte do rei Charles III de se aproximar da família pelo afeto e não apenas pela hierarquia. A paternidade, para ele, foi em muitos sentidos uma tarefa limitada pelo dever e pela imagem. Agora, como avô, ele se permitiu exercer um papel mais emocional, menos condicionado pelos flashes e pelas aparências. Com Louis em particular, ele encontrou um terreno fértil para cultivar uma conexão livre dos erros do passado. O príncipe Louis, por sua vez, respondeu com a naturalidade que só uma criança que se sente amada pode ter. Sua confiança em Charles é evidente em cada interação. Ele não hesita em correr até ele, em buscar sua atenção ou em recorrer a ele como figura de apoio quando a formalidade dos eventos o sobrecarrega. Essa espontaneidade não pode ser fingida e o que transmite ao público é uma imagem da monarquia que finalmente parece estar em contato com o que há de mais humano, o amor familiar. Relação com a princesa Charlotte. Será que uma irmã mais nova pode agir como bússola emocional para seu irmão mais travesso? No coração do Palácio de Kensington, onde a história e o dever se entrelaçam com a vida familiar cotidiana, a princesa Charlotte construiu um laço profundo e singular com seu irmão mais novo, o príncipe Louis. Apesar da pouca idade de ambos, sua conexão é um reflexo de equilíbrio emocional, cumplicidade inocente, acima de tudo, um entendimento que parece transcender os anos que os separam. Charlotte, nascida em maio de 2015, é a segunda filha dos príncipes de Gales. Desde sua primeira aparição pública, ela demonstrou um caráter firme, olhar atento e gestos que já revelavam uma personalidade forte. Com o tempo, seu comportamento em público se consolidou como de uma menina consciente do seu papel, mas também como alguém com uma inclinação natural para o cuidado e a empatia. Essas qualidades se intensificaram após o nascimento de Louis, em abril de 2018, quando seu papel de irmã mais velha se tornou uma responsabilidade assumida com delicadeza e ternura. Desde então, os momentos compartilhados entre os dois foram registrados pelas câmeras e descritos pelos jornalistas com admiração e simpatia. Charlotte costuma segurar a mão de Louis em eventos formais, sussurra orientações quando ele parece distraído e, em mais de uma ocasião, já se colocou discretamente entre ele em alguma situação embaraçosa, como se tivesse uma intuição precoce para antecipar o caos que seu irmão inquieto pudesse causar. Essa dinâmica aconteceu durante o funeral de estado da Rainha Elizabeth II. Em meio a um evento marcado pelo silêncio e pela solenidade, Charlotte, vestida com um chapéu preto e uma pequena insígnia de ferradura em homenagem à sua bisavó, explicou a Louis a importância daquele momento. Segundo testemunhas, foi possível ouvi-la dizer: "Você tem que fazer uma reverência quando o caixão passar." Louis, que estava distraído observando o ambiente, olhou para ela com atenção e assentiu, cumprindo o gesto com respeito. Essa breve troca comoveu milhões de pessoas e foi amplamente citada na mídia internacional como um exemplo do caráter atencioso da princesa. Olá! Revista, setembro de 2022, a relação entre os dois irmãos também é um exercício de complementaridade. Enquanto Louis traz a centelha do imprevisível, Charlotte representa o equilíbrio. Essa simbiose se estende à vida privada deles, segundo fontes próximas ao círculo dos príncipes de Gales. Em casa, Charlotte guia Louis nas brincadeiras, o incentiva a participar de atividades criativas, inclusive, como William e Catherine já compartilharam em entrevistas, ela lhe ensinou músicas, brincadeiras de mão e, em mais de uma ocasião, serviu como a voz da razão quando seu irmão mais novo passava dos limites.